Não fala direito. Quase gritou. Vamos falar dos surdos. Ó, os surdos são os instrumentos mais de responsa da bateria. É o mais pesado. Também. Não dá para tocar o surdo e como a gente toca a própria caixa, o tamborim, os outros instrumentos. A caixa a gente pode fazer assim, ó, o tamborim vem, o surdo, o cara vem olhando o diretor. Eu preciso dos surdos para mudar qualquer direção que eu queira fazer. São os surdos que vão influenciar diretamente nisso. Lembra um momento atrás, 2 ou 3 aulas, que vocês estavam com o tamborim, eu pedi para virar de costas. Quando o surdo parou, vocês fizeram essa virada? Então, o cara da caixa, ele vem, quando ele sente que o surdo de primeira não deu a volta, o início, teve uma ausência de toque, ele sabe que é para fazer papá, 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 um do, papá. Então, o surdo de segunda tem que vir na adrenalina do surdo de segunda. Os surdos têm que vir na adrenalina do diretor. Toda a parada de bateria, ou para voltar, ou para parar de vez, ela acontece no tempo. Essa girada que o diretor faz, que os tamborins fazem, pá, pará, pá, 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 as caixas fazem um do, papá, o da caixa, o do, papá, o e o primeiro pá do pá, pará, pá, 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 eles entram junto quando o diretor gira e o surdo de segunda toca. E o primeiro não toca mais. É como se fosse isso, ó. Primeira, segunda, pá, pará, pá, pá. O primeiro não voltou para a cadência. Ele só vai voltar para fazer a pergunta e resposta do papá. Ó. Tum, dum, 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 dum. Pá, pará, pá, pá, tum, dum. Ou seja, ele não fez isso, ó. Tum, dum, 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 dum. Pá, pará, pá, pá. Ele não fez isso, ele não voltou a tocar quando girou. Então, o que eu estou querendo falar é que quando eu estou fazendo isso, é o surdo de segunda que vai tocar, tum, e vai parar, e vai voltando, tum, tum. Isso é importante. Se for voltar a bateria, o surdo de primeira, depois desse tum, tum, é ele que tem que voltar. Mas ele não volta na cadência normal. Acabei de falar isso para vocês sobre a roda de samba. Ele volta atrasado, quase colado lá no surdo de segunda. Tac-ticatá, tum-dum, tum-dum, dum-dum, ó. Tum-dum, dum-dum. E não, ó. Tac-ticatá, tum-dum, tum-dum, dum. Ele não volta assim, não. Isso aqui acontece quando o repinique chama. Aí entra numa cadência normal. Então, nesse momento, eu sei que vocês vão estranhar essa situação de o segundo ainda tocar, o primeiro não tocar, e a volta do surdo de primeira com esse estresse. É como se fosse isso. Repara como o surdo de segunda está aqui, tá? Eu vou girar e ele toca. E não isso, ó. Não tem que tocar o surdo de primeira mais não. Parei aqui. Ele só volta a tocar no finalzinho que o tamborim não faz. Tum-dum, papá. Só volta nesse papá. No finalzinho, no papá, ele volta. Tem que voltar. Inclusive para dar segurança para a bateria. Tum-dum. Tac-ticatá, tum-dum. Isso é muito importante, essa volta. E aí depois, como volta depois disso, do tum-dum? Exatamente. O primeiro, em vez de voltar na cadência dele, tem um atraso, ó. Se não tivesse o atraso, ficaria assim, ó. Não é. Ele volta com esse estresse aqui. E o atraso é igual ao tum-dum do final, né? Tac-ticatá. É.
podemos dizer que sim. Ok? Bom, nesse início, então, vocês vão aprender a vestir o surdo, a tocar surdo de primeira e surdo de segunda, que nós vamos trabalhar. Terceira, ainda não. O terceiro é como se fosse um tamborim, uma caixa. Ele trabalha dependendo de onde está o binário. Ele vai tocar se norteando também. Faz de conta que o terceiro nem é um surdo, é um outro instrumento qualquer, que ele precisa desse binário para que ele possa fazer os solos dele lá. Ok? Então, nesse momento, vocês vão aprender a vestir o surdo. Vocês vão entender quando vocês estão fazendo o surdo de primeira, a mãozinha de vocês, a gente vai explicar para fazer uma cadência do segunda. Deixa eu fazer com Moisés. Mas que eu fazer não. Ah? Mas que eu fazer não é pegar aqui as coisas. Só, que eu peguei aqui. Tá, vamos ver. Eu faço primeiro? Vai mais. Tá bom. Não, tá muito igual, tem essa direção diferente. Então, o surdo de segunda, ele é um pouquinho mais agudo, tá? Repara, eu vou fazer o surdo de primeira, com a minha mão solta, eu vou fazer o surdo de segunda. O surdo de segunda vai fazer a baqueta dele na minha mão. E na minha baqueta ele vai fazer a mão dele. Repara. Repara que a baqueta do surdo de segunda está na minha mão, ó. E a minha baqueta está na mão dele. Repara que a mão do Moisés está apoiada. Vocês podem apoiar. Vocês podem até bater. Mas não isso aqui, ó. É só, tipo, marcar e suave. Tá? Silencial. Se tiver um som, ó. Então, nesse início, nós vamos aprender a fazer isso. E o Moisés vai passar para vocês como é o toque, a pegada do surdo. A cadência, nesse início, eu estou marcando. Eu vou estar sempre fazendo, posso fazer isso, surdo de primeira, surdo de segunda. Quem tiver com os surdos na mão, já vai se nortear. Não raciocinem muito agora. É importante que vocês confiarem totalmente no diretor. Porque se vocês acharem uma coisa e seguir um caminho que está errado, vai desandar tudo. Então vem mais ou menos, mas vem no diretor. Ok? Nós vamos fazer então, somos quanto? 1, 2, 3, 4, somos 5. 6. Somos 6? Somos 6. 6 para 6 surdos. Eu acho que vamos fazer 3 e 3? Pode ser? 3 primeiros, 3 segundos. Então vamos fazer 3 primeiros, 3 segundos. Sempre lembrando o seguinte: o surdo de segunda nunca para de tocar, independente do que vai acontecer, só se tiver parada geral. Se tiver bossa e voltar, se tiver olodum e voltar, se tiver subida de terceira, ele está sempre no mesmo tempo. Isso vocês vão entender depois. Repara, é como se eu tivesse aqui, ó. Vou fazer o olodum, ó. Tum, dum, tum, dum, tum, dum, dum. Tac-ticadá, tum, dum. Tum, dum, tum, dum. Ele não parou, repara, mesmo com a girada, ó. Tum, dum, tum, dum, tum. Tac-ticadá, tum, dum. Tum, dum, tum, dum. Tum, dum, tum, dum. Tum, tac-ticadá, tum, dum. Tum, dum, dum. Surdo de segunda nunca para de fazer o trabalho dele. O de segundo. De segunda. O primeiro é o cara que tem que entrar. Se ele não entrar, a bateria não entra. Então, por isso que, ó, vem no meu comando. Normalmente a minha mão direita é o surdo de primeira, tá? Tum, dum, tum. Eu posso fazer isso também, ó. Quem quiser olhar onde está a primeira e a segunda. A direita é sempre o surdo de primeira e A direita é sempre o surdo de primeira. Vocês vão, uns vão gostar mais de um de outro ou vão gostar dos dois. Eu tenho a minha preferência, mas não vou nem falar para não influenciar ninguém. eu já estou influenciando. Negócio, a mão, na realidade, ela dá uma segurada no couro para evitar a vibração. É. É um amortecimento. É um amortecimento